vamos começar, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome coronariana, tá certo? É um quadro que é bastante prevalente, né? Assim, então você encontra com uma certa facilidade. É um quadro que ele é potencialmente fatal, então você tem que ter um alto grau de suspeição, né? Com relação à síndrome coronariana e que tem uma manifestação clínica variada, né? E além da manifestação clínica variada, ela traz uma alta morbidade, né? O paciente pode desenvolver complicações por causa de um infarto, né? Então você tem que ter cuidado, você não pode deixar um paciente que está infartando passar, tá? Então, como eu disse, essa manifestação clínica variada, a gente vai ver que existem alguns sinais e sintomas que sugerem mais fortemente para a gente, tá? O quadro de síndrome coronariana e do que, assim, mas ainda assim tem os sintomas inespecíficos. Como eu estava dizendo, tem uma manifestação clínica variada, então a gente vai ver que alguns pacientes eles vão ter sintomas inespecíficos, como por exemplo, o paciente mais idoso, paciente diabético, paciente mulher, né? Então assim, paciente acima de 60 anos, 65 anos, mulher e diabético, ou seja, uma grande maioria de pacientes que você vai atender, né, eles podem ter manifestações inespecíficas e não ter um quadro clínico muito sugestivo, tá, beleza? Então é importante você ficar ligado nisso aí, beleza? Para não deixar passar um infarto, tá? E aí, qual é o quadro clínico? O quadro clínico típico, né? É bem característico. Acho que é um quadro que o pessoal já é bem familiarizado com isso, né? Que é aquela dor torácica, né? Retroesternal em aperto, né? Que ela é mal localizada, então o paciente ele não consegue apontar onde é. Você quando pergunta um questionamento interessante para se fazer, né? No paciente é perguntar, aponte para mim exatamente aonde é a dor, tá? Então, quando você pede para ele apontar exatamente aonde é a dor, ele não consegue dizer onde é, né? Então ele diz que é por aqui assim, é por aqui, né? Ele não consegue dizer exatamente onde é. É uma dor que ele não, a característica ele não consegue dizer que não é uma facada, não é uma pontada, é uma dor em aperto, é um peso, é um desconforto. Muitas vezes o paciente nem refere como dor, né? Então assim, é um desconforto, é um peso, é um aperto no peito, né? Então assim, é uma dor também que ela irradia muito também para membro superior esquerdo e mandíbula, tá? Nessa parte aqui, na parte de baixo da mandíbula, geralmente não é para cima, então o paciente pode referir uma dor parecida com dor de dente, por exemplo, dor no pescoço. É uma dor que ela piora ao esforço, né? A dor anginosa é uma dor que ela piora ao esforço e ela melhora com repouso e com nitrato e que ela tem uma duração ali a pelo menos de 20 a 30 minutos. Então, um paciente que chega referindo para você que passou 5 minutos com dor, 10 minutos com dor, é uma dor ali que você não, que ela perde um pouco da força, né, para você pensar em síndrome coronariana, beleza? Então, essas características são as características mais clássicas, né, da síndrome coronariana. Mas assim, a gente pode ter pacientes que eles vão apresentar outros sintomas, né? Tem um paciente que pode apresentar só uma dispneia, uma sudorese, um paciente com epigastralgia, com equivalentes anginosos, né? Principalmente aquele paciente, como eu disse, idoso, paciente diabético, paciente que ela é mulher. Então, mulher idosa e diabética vai ser a maior chance de você ter um quadro clínico diferente. Então é importante a gente ter um alto grau de suspeição para esses pacientes que têm epigastralgia, que tem uma dor torácica inespecífica, paciente que chega só com dispneia e sudorese, né? Então é importante você ter um alto grau de suspeição nesses pacientes. Nem sempre ele vai aparecer com essa dor clássica, né? Dor em aperto, mal localizada, que irradia para o membro superior esquerdo. Nem sempre ele vai aparecer assim. Inclusive, é uma minoria dos pacientes que vai se apresentar assim para você. Então, é importante você ter sempre a hipótese diagnóstica de infarto, né, para os pacientes que se apresentam na emergência. Outra coisa interessante que você tem que ficar ligado é você pensar em outras causas de dor torácica que são também potencialmente fatais, né? Pacientes com epigastralgia, por exemplo, ele pode estar apresentando uma úlcera péptica perfurada, é um paciente que pode estar tendo uma ruptura de esôfago também com a dor retroesternal, é um paciente que pode estar tendo uma dissecção de aorta, um paciente pode estar tendo um TEP, né, por uma dor torácica. Então, assim, é interessante você avaliar isso aí e pensar nesses diagnósticos diferenciais de quadros potencialmente fatais. Lembrando que o exame clínico e a história vai ajudar você a diferenciar, né? Por exemplo,
um paciente que tem uma dor ventilatória dependente, né, ou a dor pleurítica, você pensa mais no quadro pulmonar, né, um paciente com pneumotórax, um paciente com TEP, né, um paciente com um pico pressórico muito exuberante, com a dor que radia para as costas, né, então de altíssima intensidade, que surgimento súbito, sem nenhum relato prévio de dor parecida. Então você já começa a pensar em dissecção de aorta, né? Paciente que apresentou muitos vômitos, ou paciente que está apresentando um quadro de sangramento, né? Então você pode pensar na ruptura esofágica, alguma coisa desse tipo. Então a história clínica vai te ajudar bastante nisso aí, tá? A gente vai ver também que o infarto, a história clínica do paciente e a história pregressa dele ajuda muito você a suspeitar, né, do paciente que pode ter DAC, o paciente com dislipidemia, o paciente com obesidade, o paciente diabético, né? Então, é um paciente que você suspeita que ele pode ter uma síndrome coronariana pela história clínica. Então, além dessa avaliação, da avaliação da dor do paciente, você precisa dar uma olhada também na história pregressa, no quadro prévio dele. Às vezes é um paciente com angina, que ele tem uma angina estável, se transformou numa angina instável, né? Então, é interessante você avaliar isso aí. Um sinal bem característico, né, que é bastante sugestivo, né, que reforça bastante para a gente o quadro de síndrome coronariana é o sinal de Levine, né, que é aquele paciente que vai chegar com a mão fechada, né, o punho fechado na região precordial aqui, né? Então, esse aí, assim, eu particularmente nunca vi nenhum paciente chegar assim, mas coincidentemente hoje minha esposa atendendo no PSF recebeu uma paciente com provável síndrome coronariana também, que apresentava esse sinal de Levine pela descrição, ela chegou com a mão no peito, apertando, sentindo um desconforto inespecífico. Então, é um sinal que você pode encontrar.